E aí, pessoal, estamos começando hoje mais uma série de videoaulas cujo tema é Indígenas no Brasil. A gente vai abordar a temática dos indígenas de 1500 até o período republicano. Essa é a parte 1. Para vocês que não me conhecem, eu sou o professor de História Tiago Rosenberg do IFAL Campus Piranhas. Então é isso aí, espero que gostem. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender como viviam os povos nativos antes da chegada do colonizador, português, né, no caso da gente, e no período referente aos primeiros contatos. Então eu queria chamar a atenção para vocês aqui de que nós não vamos abordar, por exemplo, os povos nativos do período pré-cabralino, por exemplo, que são os paleoíndios, o povoamento das Américas. Não é esse o nosso objetivo. Aí vocês devem fazer uma pesquisa, procurar outros meios para estudar esse tema se vocês não conhecem. Ou, quando passar a pandemia, visitar o Museu Arqueológico Xingó. Então, vamos olhar para os índios que aqui estavam quando o colonizador chegou, né? E a partir disso a gente vai trabalhar esse conteúdo. Primeiro ponto que a gente tem que chamar atenção é uma visão eurocêntrica, preconceituosa sobre os povos indígenas. Né? Então eu volto a falar no próximo, mais à frente, sobre a visão eurocêntrica, explico um pouco o que é, mas espero que vocês já tenham estudado, né? Na sala de aula a gente já estudou, mas podem fazer uma pesquisa também sobre esse tema, sobre esse conceito. Os europeus eles olharam para os povos indígenas como um só, então eles homogeneizaram, eles colocaram todos no mesmo balaio. Né? Então, essa visão ela predominou durante a colonização, predominou pós-colonização e chegou até os dias de hoje. Até hoje, a sociedade brasileira não índia olha para os povos indígenas e vê eles como se fossem um povo só, com a mesma cultura, com as mesmas características, com o mesmo modo de viver, com as mesmas, muitas vezes achando que todos eles são da mesma etnia. Isso é um problema. É um problema por quê? Porque foi construído desse modo pelo colonizador, pelo europeu, pelo português, porque ele tinha um objetivo muito claro, que era conquistar esses povos indígenas. Para ele, não havia um interesse maior em conhecer esses povos indígenas e respeitar a diversidade deles. Eles simplesmente colocaram todos no mesmo balaio, justamente para justificar a colonização. Quando nós perpetuamos essa visão, nós acabamos colaborando para uma visão racista para a população indígena. Aí você talvez esteja se perguntando, então, professor, qual é a questão aí? Se os povos indígenas não são só, né? Então, o que eles são? Eles são povos diversos. Nós temos várias etnias indígenas. Naquele 1500 existiam muito mais. Então, o processo de colonização, com certeza, exterminou, né? Matou tanto no caso genocídio, que é a morte, quanto etnocídio, que é a morte da cultura de muitos povos indígenas. Então, só para a gente ter uma ideia, foi identificado no Brasil 4 grandes troncos linguísticos. Troncos linguísticos são as matrizes que geram várias línguas, por exemplo, o latim, que gera o português, o espanhol, o italiano, dentre outras línguas. Então, um tronco linguístico ainda tem várias línguas. 4 principais troncos linguísticos, dentre outros troncos linguistas menores ou famílias de línguas. Não, vamos lá, nós temos os tupis-guaranis, os povos que falam línguas tupis-guaranis, que se dedicaram principalmente a dominar o litoral, mas se vocês observarem no mapa, laranjinha aí, eles também vão estar no interior e na região amazônica. Nós temos os aruaques e caribas, né, ainda temos até hoje, que são esses azuis e marrons, que dominam basicamente a região amazônica. E nós temos os povos de línguas macro-G, que vão desde o sertão do que hoje é o Nordeste à região central do Brasil. Então, só para vocês terem ideia, em 1500 existiam, estima-se, em torno de 1.300 línguas. Dessas 1.300 línguas existem dezenas de milhares de povos e centenas de milhares de aldeias. De acordo com as estimativas mais razoáveis, teríamos nesse território de torno de 3 a 5 milhões de pessoas, mas alguns levantam a possibilidade de existir 10 milhões de pessoas porque cada vez mais as pesquisas apontam que a Amazônia era extremamente povoada. Então a gente já entendeu que existe uma diversidade de povos indígenas naquele momento e hoje. Povos nativos antes da colonização, né? Então, professor, se você vai trabalhar essa diversidade de povos
indígenas, então significa que você vai falar de todos eles. Não, infelizmente a gente não tem como. Então eu vou me dedicar a dois povos indígenas, os tupis-guaranis e os Gs, tá bom? Então, tupis-guaranis por quê? Porque eles foram os primeiros a ter os contatos com o europeu, então a documentação sobre ele é maior, por causa justamente dos europeus escreverem sobre os tupis-guaranis. Tá? O fato deles dominarem o litoral fez com que eles tivessem esse contato. Então, eles são os primeiros a terem ou se depararem com a visão eurocêntrica. A visão eurocêntrica é a visão centrada, ou seja, a visão de mundo centrada na Europa. A Europa acaba julgando todos os outros povos a partir dos seus parâmetros. Aqueles que não se encaixam nos parâmetros e modelos europeus são, né, considerados inferiores. Então vamos ver a fala do cronista português Pedro de Magalhães Gândavo, em 1576, que ele fala que os tupis não têm fé, nem lei, nem rei, e desta maneira vivem desordenadamente. O que é que significa isso? Ele estava dizendo que os tupis não tinham religião, não tinham justiça e não tinham soberania, né? Não tinham uma monarquia soberana. Obviamente, aí a gente já vê a visão eurocêntrica, né? Ele pegou e olhou para os tupis, não respeitou a religiosidade deles e disse, não tem religião se não é uma religião organizada nos moldes cristão ou abraâmico, né? Que é a linha de fé cristã católica. Viu as regras sociais desses povos e não considerou justiça. Então, para ele, tinha que ter o sistema judiciário no modelo europeu. E as formas de governo que ele olhou para, né, encontrou com os tupis-guaranis, que são os chefes, os caciques, ele disse, não tem soberania. De fato, não tem soberania, mas isso não é um problema. Era um problema para o europeu que achava que todos os povos deveriam ter a soberania, deveriam seguir o modelo europeu. Então, o que é que os tupis-guaranis tinham? Eles tinham chefes, que são os caciques, mais conhecidos assim, que são a liderança política daquele povo. Então, a gente já tem aí, eles têm chefes, eles têm uma organização política. Não necessariamente precisa ter um chefe para ter organização política. E existiam também chefes religiosos, que são os pajés. Eles tomavam conta das cerimônias, obviamente também eram aqueles que passavam as tradições e também, muitas vezes, né, aqueles que traziam informação sobre o que é certo e errado dentro daquela comunidade. Os chefes, nos tupis-guaranis, não tinham poder coercitivo, ou seja, eles não tinham poder de decidir a vida e a morte de um dos seus, de um dos habitantes da aldeia. Sua autoridade era muito mais moral, né? Ele tinha uma autoridade moral, ele era um líder, mas ele não era coercitivo, como é um rei, por exemplo. Cada aldeia é autônoma. Isso vai ocorrer em todo o território do que hoje é o Brasil, né? Então, diferente do que ocorria lá na região dos Andes ou na região da América Central, onde se tem os impérios astecas e incas, que tem um governo centralizado que domina várias aldeias, aqui não. Cada aldeia era autônoma, ou seja, era livre e tinha suas próprias regras. Os tupis-guaranis, eles vivem basicamente numa economia que a gente chama de subsistência, ou seja, uma economia dedicada a produzir especificamente para o seu sustento. Ela não tem como objetivo produzir para o mercado, para criar excedente, uma sobra que vende e se lucra com isso. Então, isso também foi muito complicado para o europeu entender. O europeu estava chegando aqui através de uma economia mercantilista, por meio de uma economia mercantilista. Então, ver e se deparar com os indígenas trabalhando apenas o necessário para o seu sustento foi um choque de realidade a ponto de que esse europeu colocasse o indígena como preguiçoso, né? Então, é uma visão preconceituosa. Boa parte dos povos tupis-guaranis são nômades e seminômades, mais dedicado à caça, pesca e à coleta. Isso, a coleta vai de frutas, raízes ou molúsculos, tá certo? E outra parte vai ser sedentária. Então, você tem nessas duas possibilidades, dependendo da aldeia. Tá? Quais são as características dos povos mais sedentários? Sedentários são aqueles que ficam mais parados num lugar. É a agricultura regular. Normalmente se encontrou a agricultura desenvolvida pelos tupis-guaranis de mandioca, batata doce, milho, feijão e amendoim. Então, qual é a técnica que eles usavam? Uma técnica bastante conhecida, que é a coivara, hoje em dia é proibida, que é a técnica de queimar, né, a vegetação, abrir uma clareira e queimar a vegetação daquela clareira onde vai ser cultivada. Lembrando que eles não cultivavam grandes áreas, era só o suficiente para sobreviver. Então, isso era uma prática e eles não ficavam no mesmo solo, então eles migravam, tinham, né, pequenas migrações para poder explorar solos diferentes.
Alguns grupos desenvolveram atividade ceramística, então a gente vai encontrar muita cerâmica produzida, mas o principal também é a cestaria, né, que é o uso de fibras para produzir cestas. A maior parte das atividades produtivas eles eram realizadas dentro do próprio grupo familiar. Então você tem a coletividade, você tem a aldeia podia ter de 100, 200, encontra-se aldeias de 800 até 1000 pessoas, mas existiam os grupos familiares que vão desenvolver sua própria atividade de produção em meio à terra coletiva, em meio à produção coletiva, tá? Então aí vocês estão vendo uma imagem dos índios tamoios colhendo caju, feito pelo francês André TV, na sua viagem à região que hoje é o Rio de Janeiro, que era a França-Antártica, que era um domínio francês naquela região. Pelo menos os franceses tentaram dominar aquela região. Então, um exemplo claro dessa migração para colher frutas, né? O caju foi muito importante para os tupis-guaranis. As sociedades tupis-guaranis são conhecidas como sociedade de afluência. Significa que todos os meios e esforços são sempre voltados para as suas necessidades. Então, não há justamente a produção de excedentes. Além disso, são sociedades igualitárias, sem classes sociais, sem propriedade privada, né? Pelo menos não nos modos que a gente conhece hoje. Existia realmente recortes para a família, mas, por exemplo, se uma família não conseguisse produzir suficiente, os demais da aldeia compensavam, e também não existia uma exclusividade de acesso aos recursos. Isso é muito importante. Mesmo os chefes, eles tinham recursos limitados, então a coletividade predominava, tá bom? Esse conjunto de características, ele se aplica também a uma série de povos amazônicos. Isso é muito interessante, porque se a gente está falando dos tupis-guaranis, mas, por exemplo, os povos aruacos, caribas e tupis na região amazônica também viviam com esse modelo. E só a diferença talvez seja na forma de como eram organizadas suas aldeias, que eram mais circulares e habitações menores, e o grupo é menor, mas vivia muito desse modo. Aí vocês podem perceber uma imagem dos índios Apiacá no Rio Arinos, feito pelo Hércules Florence em 1827. Eu sei que a data não bate com o período da colonização, mas esses índios eles vão ter um contato com o colonizador muito mais tardio, né? Então eles vão, sendo tupis-guaranis, eles vão, mais especificamente guaranis, eles vão preservar boa parte dessas tradições. Eu quero que vocês observem que no plano inicial, provavelmente você tem, seria a família, uma família do cacique, que é aquele que está com a plumaria na cabeça, né, que está com um cocá. Mas vocês vão observar as mulheres trabalhando ali atrás num pilão e algumas pessoas descansando. Então, esse regime de trabalho do indígena, ele existia, ele fazia tanto o cultivo, quanto a caça, quanto as obras dentro das casas, né, de casas que eu estou chamando das suas habitações, de poder construí-las, mas havia também um período de descanso quando as suas atividades se encerravam no suficiente para o seu sustento. Existe alguma divisão dentro dos povos tupis-guaranis? Quase todos os povos da nossa região, sejam eles tupis ou não, eles praticavam a divisão sexual do trabalho. Os homens têm mais poder nessas comunidades nativas originárias. A divisão sexual do trabalho destaca o homem com caça e pesca, eles constroem habitação, eles fazem canoas e produzem os instrumentos de trabalho, defesa da comunidade e preparam a terra para a agricultura. No caso das mulheres tupis-guaranis, elas coletam frutos e raízes, elas elaboram a comida, cuidam das crianças, fazem objetos de cerâmica, redes e cestos, ou seja, a parte artesanal, e plantam e colhem. Então você tem aí uma divisão sexual do trabalho que também é atribuída uma divisão etária, ou seja, de acordo com a idade você vai desenvolvendo mais habilidades. Mas não existe especialização, não existe uma pessoa que faça uma coisa só. Todas as mulheres aprendem todas as funções, todos os homens aprendem todas as funções. Na imagem em destaque, o Albert Eckhout, um holandês que esteve na região que hoje é Pernambuco por volta de 1640, ele retrata uma índia tupi que vocês vão observar, ela está carregando uma criança, mas em cima no cesto você tem os elementos justamente da lavoura, né? Você tem a mandioca, você tem provavelmente algodão, que é uma coisa que os indígenas dominavam. Então chama atenção aí o trabalho que ela faz com a criança e com o cultivo, né? E a coleta de alimentos. Lá no fundo, obviamente, eu acho que todo mundo percebeu que existe um engenho, né? Já mostrando esse contato no século XVII mais forte entre os tupis-guaranis e os engenhos de açúcar.
As aldeias tupis guaranis, elas eram extremamente fortificadas, justamente porque eles tinham várias guerras entre si. Então, ao redor das aldeias era comum encontrar uma cerca de pau a pique, uma cerca de madeira ou fossos. Dentro das aldeias você tem as malocas, grandes habitações que vivem várias famílias dentro. Obviamente, dentro dessa maloca existem as divisões familiares. Então, não é incomum encontrar malocas com 100 famílias, por exemplo, ou com mais de 100 pessoas. Isso é muito comum naquele momento. São realmente grandes habitações e não aquela oquinha que a gente aprende lá no jardim de infância, tá? Essa ideia da coletividade é muito forte. Se vocês observarem essa vila indígena feita pelo germânico Theodor de Bry, por volta de 1592, esse cara nunca pisou no Brasil, mas ele acabou sendo desenhista de várias obras sobre o Brasil no século XVI, os viajantes contratavam ele para desenhar. Você vai observar essa organização das malocas, obviamente reproduzidas de acordo com a arte da época, e a fortificação. Na religião, boa parte não, todos os povos nativos daqui são politeístas, eles têm vários deuses, normalmente sua religião está ligada às tradições e à natureza. Não é uma mecânica simples, tem um elemento da natureza e tem um deus. Existe uma tradição de explicação, uma narrativa que explica por que aquele deus está relacionado àquele elemento da natureza. Cuidado para não simplificar a religião deles. Isso é muito importante, assim como não podem simplificar a religião do não índio. Né? Uma crença que é muito comum nos tupis guaranis era a terra sem mal. Existia uma crença de que um herói, né, e aí depende do povo tupi-guarani, voltaria para esse povo e levaria eles, conduziria para uma terra sem mal, onde dá leite e mel, onde não precisa caçar, as flechas caçariam sozinhas e onde eles não passariam nenhuma necessidade. Além disso, existe a importância muito grande dos pajés, óbvio, dentro da própria tribo, e dos caraíbas ou pajés-açus, que são basicamente pajés que ficam migrando de aldeia em aldeia, fazendo seus rituais, normalmente muito voltado a falar com os mortos. Esses pajés-açus são muito importantes dentro da religião tupi-guarani e vão gerar uma resistência cultural também durante a colonização. A imagem destaca uma espécie de celebração. Aparece o título da imagem, a mulher preparando poção, novamente do Theodor de Bry. Vocês vão ver no primeiro plano as mulheres trabalhando na alimentação. No segundo plano, vocês vão ver os homens tomando uma bebida que seria provavelmente o cauim ou bebida alcoólica, certo? O fumo também é muito usado pelos indígenas nas suas celebrações religiosas em várias atividades. E no fundo vocês vão observar, existe um movimento de dança, né, como se estivesse dançando, um grupo seguido provavelmente de um pajé ou de alguma liderança religiosa. Né? A dança, a música, o uso de instrumentos é muito forte na religião indígena e isso gerou muito estranhamento na religião do europeu. Né? O europeu não tinha essa tradição dentro da religião católica e isso vai gerar confrontos, ver como essa religião que vai acabar sendo desvalorizada pelos europeus. Uma prática muito comum dos tupis guaranis, mas também de outros povos do nosso território, será as alianças entre aldeias. Então, para que fazer aliança entre as aldeias? Você tem, por exemplo, um povo, só para a gente ter uma ideia. Quando eu falo tupi-guarani, parece que o povo é todo tupi-guarani. Não, cada parte do território do litoral existia um povo tupi-guarani específico que dominava. Por exemplo, da região do Rio Grande do Norte, a Paraíba e uma parte de Pernambuco era os potiguara. De Pernambuco até mais ou menos o Rio São Francisco eram os caetés, certo? Então, uma parte grande da Bahia até chega até o Rio de Janeiro, mas com uma interrupçãozinha você tem os tupinambás. Então você tem vários povos tupis que vivem nessas regiões. Eles faziam aliança entre as suas próprias aldeias. Então os potiguaras têm várias aldeias. Se uniam justamente para participar de rituais, para ter uma relação pacífica entre eles, para que não tenha combates, mas também para a defesa do território, principalmente com ataques de outros povos tupis ou tapuias, que a gente vai falar mais para frente, e também para organizar expedições guerreiras, ou seja, para atacar outros povos, né, em suas guerras. É muito comum os tupis guaranis e os povos Gs praticarem o que a gente chama de guerra cultural. Volta e meia eles vão praticar guerras entre eles, que eu digo entre povos distintos, mas entre os tupis guaranis e contra povos não tupis, certo? Essas são rivalidades tradicionais, essas guerras ocorrem sazonalmente, sempre normalmente o embate é feito com os mesmos grupos.
E serviam para demonstrar habilidade e valentia, serviam para desenvolver as virtudes do guerreiro, serviam para aperfeiçoar a comunidade. Então havia uma tradição de guerra muito forte, mas não servia para estabelecer domínio e explorar economicamente o outro. Isso é muito interessante, é totalmente diferente das guerras da Europa de expansão territorial, certo? Então aí vocês têm uma imagem do ataque a uma aldeia, também feita pelo Théodore de Bry, baseada na obra de um viajante que foi prisioneiro dos Tupinambás, que é o Hans Staden. Ele foi quase comido pelos Tupinambás, e ele escreveu o livro Duas Viagens ao Brasil, e nessa imagem aí vocês vão observar um povo tupi cercando uma aldeia tupi que está lutando contra eles. E aí você vê por que as aldeias eram fortificadas, tá certo? No centro aparecem mulheres, ou parece estar em pânico, ou né, fazendo algum ritual. Não sei dizer, e a imagem não tem essa descrição. Nessas guerras culturais, obviamente, tem consequências. Para os derrotados, o que é que podia ocorrer? Eles tinham que abandonar suas aldeias, às vezes, nem sempre, às vezes não tinha nem o objetivo de dominar a aldeia. Poderia ter que pagar tributos aos vencedores, normalmente alimentos, às vezes né, teria que entregar um grupo de pessoas da sua aldeia como tributo também. Serviam também para os povos que ganharam ter cativos. A gente vai chamar de cativos aqui porque comparar o escravo, digamos assim, que o indígena fazia com o próprio indígena, com o escravo que o europeu faz com o indígena é totalmente diferente. Esse cativo está muito mais no símbolo da derrota. Ele vai trabalhar na lavoura do indígena junto com as mulheres, mas com o tempo ele passa a ser integrado dentro da própria sociedade indígena. Então, é muito complicado comparar essas duas realidades. E eles praticavam, alguns deles, muito poucos, praticavam rituais antropofágicos. Né? Isso é muito interessante, que são rituais antropofágicos. Os indígenas, alguns, né, tupis guaranis, alguns povos gês, alguns povos caribas, alguns que eu estou falando, eles quando derrotavam um outro povo, eles sacrificavam os guerreiros desses povos e depois do sacrifício eles consumiam numa celebração a carne desses guerreiros, muito na crença de aumentar a sua força, mas também na simbologia da derrota, certo? Isso é muito importante. Entender que isso só ocorria em rituais e não era uma alimentação dos indígenas, não era a prática do regime alimentar dos indígenas. Por exemplo, existiam alguns povos que praticavam endocanibalismo ou a endoantropofagia. O que seria isso? Dentro da própria comunidade alguém falecia e aí depois do falecimento, como uma celebração de ritual e uma parte da religiosidade indígena, eles consumiam essas pessoas. Quando eram chefes, muitas vezes era só um grupo que consumia. Quando era uma pessoa comum, todos podiam consumir. Isso não acontecia em todos os grupos, era uma minoria, mas mostra que a prática do que seria antropofagia, o que é antropofagia, professor? Você falou esse termo. Antro quer dizer homem, fagia quer dizer comer. Era muito comum. Não gostamos de usar canibalismo, porque canibalismo dá a entender que é um regime alimentar, ou seja, eles saem caçando pessoas para comer. E não é esse o objetivo aqui. Certo? Então, rituais antropofágicos. A imagem aí, ilustração também do Théodore de Bry, de 1592, baseada lá nas duas viagens ao Brasil do Hans Staden. O Hans Staden, que ficou preso com os povos tupinambás, é o galego aí no meio. Se você observar, vocês vão ver que as mulheres estão preparando alguns homens guerreiros, né, rivais, para justamente serem consumidos. E vocês estão mortos, viu, gente? Lá no fundo, se vocês observarem, existe um grupo de guerreiros, mostrando que esses que vão ser comidos são, né, parte de um ritual relacionado à guerra. O outro povo que eu queria destacar é o povo tapuia. Agora, já abro dizendo que o termo tapuia não é o melhor termo, eu só vou usar porque ele é historicamente datado. Na documentação feita pelo português, existe muito português, holandês ou francês, existem referências aos tapuias. Que seriam esses tapuias? São os povos do tronco linguístico macro-G e na região do nosso sertão ficaram conhecidos pelos colonizadores como os cariris, certo? Por que tapuia? Tapuia parte de uma visão preconceituosa. Tapuia, quem dava esse nome eram os tupis, para os seus inimigos, para os povos não tupis, que eles chamavam de bárbaros ou de inimigos tupis. E aí o colonizador, como tem contato com o tupi primeiro, vai atribuir ao tapuia essa mesma visão de bárbaro e de inimigo, certo? Eles dominam basicamente o que a gente chama de sertão nordestino, na região central que é o Brasil. Até hoje, os povos que estão nessa região basicamente são povos Gs, certo?
E eles tinham conflitos constantes com os tupis que dominavam boa parte do litoral. Por sinal, os povos Gs vão migrar para o centro, de acordo com as hipóteses de povoamento, justamente quando os tupis tomam o litoral, tirando deles esse acesso. Qual é a visão que se tinha sobre os tapuias? Como eu falei para vocês, o colonizador europeu vai adotar a visão tupi do tapuia como alguém pior do que o tupi, né? Como alguém mais bárbaro do que o tupi. Eu vou trazer aqui uma fala do Gabriel Soares de Souza, senhor de engenho do período do século XVI, e que ele diz assim, ele classifica esses tapuias como não humanos, uma vez que comem estes selvagens carne humana por mantimento, o que não tem outro gentil que a não consinão por vingança de suas brigas e antiguidade de seus olhos. Fora esse português truncado, né, esse português travado aí, basicamente simplificando, os povos tapuias eram vistos como mais selvagens, comiam pessoas porque queriam comer, por questão alimentícia. Enquanto os povos tupis, segundo ele, esse cara aqui é um senhor de engenho e um sertanista desse período da colonização, não, os tupis não, só faziam por seus ódios e rivalidades. Essa visão é uma visão eurocêntrica, obviamente com a combinação da visão do próprio tupi. Mesmo os povos Gs, os poucos que praticavam a antropofagia, praticavam por questão ritual também de guerra. Souza também vai falar, esse Gabriel Soares Souza, que essa casta, como ele chamava os tapuias, casta quer dizer essa raça, né? São tão esquivos inimigos de todo o gênero humano, ou seja, eles não são humanos. E aí eu gosto de sempre comparar a imagem feita pelo holandês Albert Eckhout da Índia Tarairu, uma Índia tapuia, Tarairu é o povo dela, e aí nessa imagem, que ela parece estar tão calma, né, na imagem, você diz, não estou vendo tudo isso fora a nudez. Observe que ela segura um braço de uma pessoa e na cesta dela tem uma perna de uma pessoa, como se ela tivesse caçado alguém, saído e agora está levando isso para se alimentar. Então essa visão deles como os selvagens que comem pessoas, que são mais bárbaros, que são mais violentos, vai ser uma visão predominante pela colonização, justamente para justificar a colonização. Tá? Uma coisa curiosa é que o Albert Eckhout é holandês e os holandeses se aliaram justamente aos tapuias porque os portugueses eram aliados dos tupis. Quem não lembra, ou quem não sabe, durante o período de 1630 a 1654, os holandeses dominaram o que hoje é a região de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. São retratados constantemente como traiçoeiros, selvagens, obstáculos para a civilização, inimigos dos portugueses, diferente do nobre guerreiro tupi que acabou se submetendo ao domínio colonial. A gente acabou de ver isso, né, nessa fala do Gabriel Souza. Eles vão enfrentar a colonização da pecuária e a lavoura açucareira durante o século XVII e XVIII, que vai ser quando vai avançar a colonização para o interior. E aí esse ponto é interessante. Os tapuias, os Gs, eles vão reagir muito mais forte à colonização porque eles já sabem o que é a colonização. Obviamente você pode colocar características desse grupo, mas ele já tendo contato com o tupi, vendo a colonização que ocorreu no litoral, a perda do território dele já está anunciada. E eles vão resistir com muito mais força. E isso vai também servir para que, até o século XIX, tinha povos Gs que não tinham sido dominados ou colonizados, certo? E até hoje, obviamente, né? A resistência continua. A produção deles também era coletiva, mas com agricultura sazonal e itinerante maior do que os tupis, principalmente para os povos que viviam no semiárido ou na caatinga. Então também plantavam milhos, batatas, mandiocas, legumes, algodão e urucum. Então a gente pode dizer que ao mesmo tempo que eles têm um certo sedentarismo, mas eles também têm um seminomadismo. Então de vez em quando tem que migrar sua cultura por causa principalmente os que viviam ou conviviam com a seca, certo? Que é o povo que vivia no semiárido. Também tinham atividades individuais relacionadas à família. E aí só vocês olharem aqui a imagem dos índios botocudos ou aimorés, que são índios tapuias que tinham contato com o litoral. E vocês vão observar que nessa imagem feita pelo pintor austríaco, esse viajante austríaco, eles estão migrando em família. Você está saindo a família para caçar e ele está voltando aí com um possível preá. Então vocês vão ver muitas atividades com relação às famílias, mesmo vivendo em comunidades. São grupos ceramistas,
Isso é muito importante porque por muito tempo os Gs foram tratados como grupos não ceramistas, como se fossem inferiores culturalmente aos tupis, tá? E na Caatinga conviviam com a seca, justamente usando a migração para poder compensar sua alimentação e a frutificação. Gostaria de destacar aqui, por exemplo, que os povos tarairus tinham uma tradição do período de caju ou de castanha migrar para o litoral e enfrentar os tupis no litoral para poder coletar castanha e caju. A divisão do trabalho também era por sexo, um pouco mais simples. Homens cabiam-lhes a caça, a limpa do terreno para as roças, pesca e coleta. As mulheres mais velhas iam aos campos realizar determinadas coletas e as jovens cuidavam dos filhos da comida. Então você vê uma divisão também etária no meio disso. Nessa imagem da família do chefe Camancã se preparando para uma festa, é uma imagem que não é do contexto da colonização, mas que retrata a forma de viver dos povos indígenas no século XVIII para a virada do século XIX. Você vai observar que os dois homens que aparecem no primeiro plano da imagem estão se preparando para a cerimônia religiosa, enquanto as mulheres aqui estão fazendo um trabalho específico, que é o trabalho de cuidar da criança, estão fazendo o trabalho de preparar esses homens, ou ali atrás, né, se vocês observarem, estão fazendo o trabalho de preparar o alimento. Então isso é muito importante entender que havia uma divisão sexual do trabalho nesses povos. Os Gs eles não viviam na forma, pelo menos os Gs da região central, não viviam na forma como os tupis. Então eles vivem normalmente em aldeias circulares com habitações menores, mas também coletivas. Só que essas habitações já são divididas por família, por nome, por idade, já tem uma divisão. Isso se perpetua até hoje. Então a hipótese mais concreta de que eles fazem isso desde então. Já os Gs que são Gs do sertão nordestino, os Gs que são da Caatinga, não se tem muito registro sobre como eles viviam, mas a hipótese mais considerada mais correta ou mais confiável é de que eles tinham habitações mais simples devido a ter que migrar por causa da seca e por causa da escassez de água e alimentos na Caatinga, mas que tentavam reproduzir aspectos ou tinham familiaridades com aspectos da aldeia Tupi-Guarani, já que eles têm constante contato com as aldeias Tupis-Guaranis. Também realizavam guerras entre si, né, por cativos, por casamentos, terras férteis, aliança com povos de línguas comuns para guerras contra os tupis ou outros tapuias, ou guerra contra os colonizadores. É importante que vocês entendam que a cultura de guerra é uma cultura muito comum nesses povos nativos que aqui viviam. Aqui você tem uma imagem do índio Tarairu, um índio tapuia, da região mais ou menos da Paraíba, do sertão paraibano ali, feita pelo holandês Albert Eckhout em 1640, onde ele está aí sendo retratado pelo holandês com suas armas de guerra, o tacape e os dardos. Os dardos são uma espécie de lança onde ele usava esse negócio que ele está segurando aí como uma catapulta para arremessar muito mais longe. São exímios guerreiros, exímios caçadores também e, diria mais, botou muito medo nos colonizadores. Então, para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu gosto de encerrar com essa imagem. É a imagem que eu acho uma das mais bonitas dos povos Tarairu, ou dos povos Gs do sertão nordestino, onde eles estão fazendo uma dança de guerra, justamente segurando essas armas de guerra. Né? Eu sempre, quando eu vejo essa imagem, eu entendo bem que havia uma cultura guerreira muito forte desses povos indígenas, muito antes do colonizador chegar. Então é importante a gente entender essa cultura. Espero que vocês tenham gostado. Vejam o próximo vídeo, a parte 2, que a gente vai falar justamente dos embates, né, da colonização, né, com esses povos.